Olá, meu nome é Ricardo. Olá, meu nome é Cessa. Nós estamos aqui nesse vídeo para falar para vocês sobre pontos essenciais, que são muito importantes. Você fica aqui até o final do vídeo sobre a temática de adoção, que foram pontos que nós infelizmente só aprendemos depois de ter passado por uma aproximação que não teve sucesso. Principalmente, nós estamos falando principalmente aqui de uma adoção tardia, Isso. né? Que é uma adoção ali de uma criança ou um adolescente. No nosso caso, foi um adolescente, né? Que nós estávamos nos aproximando, mas infelizmente não deu certo. Mas o fator principal de não ter dado certo foi a romantização com a qual esse tema que envolve esse tema. Na maioria dos vídeos sobre adoção, a romantização é a pegada dele. Quando se fala de adoção, muitas pessoas já costumam lembrar. Quando não pensam do ponto de vista como se fosse uma caridade, né? Acontece muitas pessoas acharem que é uma caridade, não é, você não está fazendo caridade nenhuma. Quando não é isso, as pessoas já veem aqueles vídeos que as pessoas dizem que quando chegaram lá no abrigo, olharam aquela criança, oh, achei meu filho. Não é assim. As pessoas que fazem esse tipo de vídeo dessa forma, ó, bateu o olho na criança, bateu o sininho, nossa, achei meu filho de outra vida. Isso é péssimo, entendeu? E quando, digamos assim, quando dá certo essa adoção, para as outras pessoas isso acaba sendo ruim porque elas não aprendem a realidade. Se deu certo para a pessoa, tudo bem, né? Ok, tem uma vida feliz. Mas essa não é a pegada da adoção. E assim, é muito frustrante porque você vê as pessoas realmente, como ele falou, romantizando. Não é que nós não tenhamos sentido, achado, acreditado, né? Aliás, nós sentimos muito e ainda sentimos por não ter dado certo, porque para nós tínhamos certeza que seria nossa filha. Não teve sininho mágico, né? Aquela certeza mágica que todo mundo fala, mas nós estávamos dispostos, acreditando, abertos, e durante esse processo, mesmo que sofrido, nós sentimos muito, né? Tanto durante o processo, como ainda estamos sentindo pouco, porque Nós é normal, né? entramos Nós tendo nos apegarmos. consciência, nós entramos tendo consciência das, assim, entre aspas, dificuldades, que algo normal, até pela faixa etária que a gente escolheu, 13 anos, que é normal para todas as pessoas, seja filho biológico ou uma criança, o jovem, no caso, acolhido em um abrigo. É normal essa fase de ser complicado na vida de todos nós. Mas foram alguns fatores que nós vamos falar aqui, é importante que você fique até o final, para explicar, lógico, que nós não vamos expor a figura da adolescente, porque não foi culpa dela. Isso não Uhum. foi culpa dela. Nós estamos aqui para falar sobre pontos que, se nós soubéssemos antes, a nossa visão, nós estaríamos muito mais seguros. E por mais que não tivesse dado certo, como não deu certo no nosso caso, nós teríamos saído de uma forma muito mais tranquila, porque teríamos muito mais segurança desde o início. E é essa a importância desse vídeo. E talvez até desse certo se nós tivéssemos sido bem preparados e informados. Uhum. Infelizmente foi uma coisa que não aconteceu. É. O ponto número 1, eu já falei aqui, que é a romantização. Esses vídeos que vocês costumam ver de pessoas que chegam lá, bate o sininho, nossa, aquele achei meu filho, como eu já falei antes. Isso não é positivo para as outras pessoas, porque essa não é a realidade da adoção. Vocês têm que ter em conta a questão sociológica da adoção, que são crianças e jovens que, eu não digo todos, porque é complicado dizer todos, mas praticamente todos, quase todos, vieram de famílias desestruturadas, gente. Vocês precisam entender isso. Se elas fizessem parte de famílias estruturadas, elas não seriam submetidas a esse processo triste que é da desvinculação da família. Então, já começa aí essa questão traumatizante para a criança ou para o adolescente, que como eu disse aqui, essa fase, por exemplo, a fase que nós tentamos, 13 anos, adolescência em geral, é uma fase complicada. Imagina para uma pessoa que passou já por esse processo. Então, isso até é falado, isso aí eu vou dar os méritos para as reuniões das quais participamos. É falado sobre essa questão traumática, do rompimento de vínculo, mas ainda existe, mesmo assim, existe muita romantização, porque eles costumam falar muito do ponto de vista, vai de coração aberto,
não, seu filho vai chegar, ou seja, ele costuma maquiar muito. Eu digo, não, calma aí, é preciso que você esteja frio para participar desse processo. Foi algo que nós aprendemos. Vá frio dentro de você, não demonstre para a criança ou adolescente, mas você tem de ir com uma certa frieza, com uma certa racionalidade ali, tendo ciência, digamos assim. Por exemplo, como foi o nosso caso, vimos um perfil buscativo. Se por acaso você se identificar ali com a imagem do adolescente ou da criança, ok, vá lá, mas vá sabendo que vai ter esse processo de construção do relacionamento. E como eu disse, como eles vêm quase todos de famílias desestruturadas, vêm às vezes com algumas questões ali de educação que precisa ser desconstruído para depois construir algo positivo, então você vai ter de ter essa dedicação. E a adoção não pode ser romantizada por isso. Você tem de pensar muito para poder escolher, como nós pensamos por muito tempo, estamos decididos a encarar todas as pequenas dificuldades, algumas maiores, enfim, mas estamos dispostos de coração aberto para encarar, porque nós sabemos que exige dedicação e amor. Porque a pessoa que só vai pautada na romantização, ela vai achando que vai ser tudo lindo e não vai. A não ser como nesses casos, que ok, se deram bem, se deu certo para as pessoas, ótimo. Mas essa imagem que é passada de vídeos de casais que chegaram lá, bateu o olho, oh, nossa, deu tudo certo, feliz para sempre, isso é uma exceção. Acontece muito caso de pessoas que, se, como nós, se tivessem tido um ensinamento melhor antes, poderia ter dado certo, mas acabou não dando. É essa a importância desse vídeo. A romantização é o ponto número 1. Não existe romantização na adoção. Não pense dessa forma. E apesar disso tudo, né, nós não desistimos. Nós ainda queremos muito adotar. Sim. E nós também não desistimos da faixa etária. Né? A gente sabe agora das dificuldades que a gente pode encontrar. E nós não desistimos. Nós ainda queremos essa faixa etária de crianças maiores até adolescentes. Falando sobre os pontos negativos que nós encontramos, foi a omissão de alguns fatos, né? Ou minimização de algumas características que nós percebemos assim da parte técnica, né? Que nos procurou, que nos passou as informações, as primeiras informações, né? E na parte da equipe ali que é construída, costuma ser construída por assistente social e psicóloga, sempre é assim, assistente social e psicóloga. Aí parte dessa equipe que nos atendeu, ela omitiu muito fatos relevantes. E alguns até, assim, meio que foram desvirtuados ali. Que se nos fosse passado com sinceridade, nós, como ela mesma disse, poderia até ter dado certo, poderíamos ter ido mais em frente. Mas houve muita omissão. E nós, como marinhas de primeira viagem, não sabíamos quais perguntas exatamente fazer. E também estávamos ainda embriagados pela romantização. Nossa, era tudo muito lindo. Quando nós recebemos um e-mail dizendo que a menina estava disponível, nossa, nós ficamos assim, maravilhados com a ideia. Aí esquecemos o racional e também não sabíamos quais perguntas exatamente serem feitas. Essas perguntas são importantes. É importante que você saiba. Tem até um documento de uma Aline Santana, que tem até um canal muito bom aqui, sobre adoção no YouTube, Mundo da Adoção por Aline Santana, que ela tem um documento no qual ela expõe algumas perguntas muito importantes que você faça à equipe da reunião virtual que há antes de você começar a aproximação. Sim, nós percebemos assim que muitas coisas assim, elas foram completamente diferentes das coisas que nos passaram, das informações, né? E nós estávamos muito abertos, muito empolgados, porque era a nossa primeira vez entrando em aproximação. E eu estava com as expectativas altas, que é normal também, mas a gente pode dizer que agiram um pouquinho de má fé, né? Em muitas coisas que foram omitidas e que depois a gente conversando, nós até percebemos que chegaram a assumir pra gente que realmente era aquilo que a gente tinha entendido, né? E deram a entender sim que tinham omitido, porque tinha fatos que disseram que não existiam e que depois foram confirmados, né? Com outras palavras, confirmaram que estavam cientes da situação, que não nos passaram de início.
Foi. Eles desvirtuaram alguns fatos que nós viemos a perceber depois. Desculpa a palavra, mas a verdade é essa. Viemos a perceber depois a mentira. Que foi que alguns fatos assim relevantes na condução do nosso relacionamento lá com a jovem. O que foi um pouquinho assim frustrante e deixou a gente ainda mais sentido, né? Porque a gente percebeu também a situação da adolescente, né? A gente sentiu, né, em parte o que ela estava sentindo também, como é que estava acontecendo aquilo, que a gente não tem certeza se ela estava realmente sendo ouvida ali quanto a, né, os seus sentimentos, as suas escolhas. A gente percebeu um pouco disso dela também, que faltou um pouco desse apoio, né? Vamos dizer assim, desse apoio, tanto para ela quanto para a gente. Foi, e a gente percebia isso, que ela não se sentia muito à vontade, ela demonstrava não se sentir muito à vontade. Então, esse fato da jovem não se demonstrar, não se sentir tão à vontade, demonstra que houve ali também uma omissão da equipe. Porque, por exemplo, isso é trabalho do psicólogo e da assistente social. Conversar direitinho para que a jovem diga mesmo assim, o que ela realmente quer. E nós percebemos assim esses sentimentos e essas emoções dela de uma forma que quando a gente perguntava, ela se segurava até assim para conseguir falar e responder, né? Não foi nada sério, grave, nem nenhum tipo de abuso psicológico nem nada. Mas a gente percebeu que ela tinha essa necessidade de se expressar e não conseguia, o que ia de encontro com algumas informações que nós recebemos sobre ela, sobre o processo de aproximação e que acabou dificultando, né? Lembrando aqui que as crianças e adolescentes que estão em instituições, como ele falou, não são elas já passaram por algum tipo de violência, né? O primeiro tipo de violência elas passaram ali na família dela, um abuso físico, psicológico, sexual, negligência, um abandono. E isso já é um tipo de violência. E depois a gente entende que essas crianças e adolescentes que são vítimas da família biológica, elas são de alguma forma abrigadas ali no intuito de tirar elas daquela situação. Mas se a gente pensar, as crianças e os adolescentes que de alguma forma foram vítimas, são as que são ainda assim tiradas do meio delas, né, da convivência por segurança, mas a gente entende como se elas tivessem sido retiradas de um ambiente hostil, mas são elas que são afastadas ali do meio social que elas vivem, o que já é um pouco também assim, traumatizante. A gente entende todas essas questões e que as crianças e adolescentes elas não têm culpa nenhuma de estar naquela situação, né? Então elas são a parte mais importante de qualquer processo de adoção, de aproximação. A gente tem toda a vulnerabilidade, mas a gente está aqui expressando a nossa experiência, né, do que nós vivemos em relação assim ao processo, a esse suporte técnico que nós deveríamos ter e que nós percebemos assim que foi falho. E que a jovem também deveria ter, como eu falei, houve omissão para com a jovem também, da assistente social, psicóloga, falar ali direitinho com ela, para que ela realmente entenda o processo pelo qual tá passando e realmente diga se realmente quer ser adotada e se quer ser adotada, se tem a ideia de possivelmente ser adotada por aquele casal ou não, porque também tem isso, né? A gente pensou em adotar um adolescente já porque a gente conversava, dizia, adolescente é bom porque ele já tem esse poder de escolha. Se ele não nos quiser, ele vai dizer, não quero, não estou muito afim. Agora, no caso dessa que a gente se aproximou, ela se mostrava muito indecisa, não falava de forma muito clara o que queria. A gente percebeu ali uma omissão também da parte da equipe nisso, porque eu tenho certeza que se ela fosse bem assistida, ela ficaria muito mais segura. E se houve uma omissão com a jovem, aqui eu colocaria como um ponto número 2, mais importante, que nós percebemos nessa experiência e vimos em outras experiências também ao redor do Brasil, é que a equipe, eu não digo que ela totalmente não ligue para isso, mas pelo que percebemos do nosso caso e de outros, elas dão muito pouca importância aos sentimentos dos adotantes, das pessoas que estão ali para adotar. E, gente, é como ela falou, a prioridade, claro que a prioridade é
a criança, é o jovem. Mas você tem que prestar atenção que ali existem pessoas também com sentimentos. Por exemplo, não é nosso caso aqui, mas acontece de muitos casais irem adotar porque tentaram por muito tempo ter um filho biológico, não conseguiram, ou seja, já estão ali emocionalmente fragilizados, aí vão entrar para esse processo, como eu falei, nosso exemplo. Às vezes vão entrar ali já muito embebidos nessa questão da romantização que é passado. Aí, se acontecer de não dar certo, como no nosso caso, imagina o impacto emocional que é. Nesse caso específico, que de pessoas que tentaram todo tempo terem biológico, não conseguiram. Aí estão ali naquela romantização da adoção, aí chega lá e não dá certo. Olha como é um problema em cima do outro. E eu percebi que a equipe dá muito pouca atenção para os sentimentos dos adotantes. Gente, teve até um exemplo. Quer contar quanto exemplo que a gente viu aí da questão da documentação? Tem uma mulher que ela adotou, né? Também foi uma adoção tardia. Estava no processo de Ela estava no processo de adoção. Ela se interessou por um perfil. Mas aí ela foi comunicada, né, que a vara em si tinha dado preferência a outra família. E ela ficou sentida porque ela gostou do perfil que ela viu lá da criança. E eu acho que uma semana ou duas depois, ela recebeu a ligação da vara dizendo que a família que tinha se interessado antes teve um problema na documentação. Um probleminha. Né, um probleminha na documentação. E que a vara, então, tinha escolhido ela, né? Ela ligou logo pra ela. Ligou logo pra ela. Ela ficou super feliz. Ela tá ótima, tá bem. Com os filhos dela foram até 2. Ela tá muito bem. Isso já faz alguns anos. O processo foi super positivo pra ela. E que bom. Mas aí nós ficamos comparando, né? Estamos e a pensando situação, né? Casal ali. No casal que demonstrou o interesse primeiro, né? Se demonstrou o interesse primeiro, é que provavelmente estava apto, porque foram aceitos como a primeira opção para ser a família daquelas crianças. Mas, depois de um problema aí na papelada, que é uma coisa burocrática, rapidamente, assim, descartaram eles e já passaram para o próximo. Não deram nenhum prazo. Assim, por exemplo, vocês têm um problema de documentação, a gente dá 3 dias. Uma semana para vocês resolverem isso. Não, tá com problema de documentação próximo. A gente achou isso muito absurdo, muito. Aí foi que realmente ficou confirmado para nós o quanto eles, de certa forma, têm um desprezo ali pelos sentimentos dos adotantes. E isso é algo terrível, né? Porque na vida é o seguinte, a gente até pode pensar no outro, mas a gente também pensa em nós, claro, né? A gente sabe o que a gente passou na pele. A gente sabe quanto foi doloroso. Imagina outras pessoas aí, como eu citei o exemplo. E esse exemplo aí que ela falou, dessa mulher que para ela foi bom, mas para outro casal, a gente se colocou na pele do outro casal. Nossa, que coisa horrorosa. Não dá nem um tempinho para poder resolver a documentação. É algo triste, muito triste. E outra coisa que nós percebemos, né, durante esse processo, como eu já falei, que nós estávamos percebendo algumas situações, nada referente à adolescente, mas o desencontro de informações que nos foram passadas, que depois elas acabaram sendo admitidas por alguém da equipe técnica. Elas foram admitidas, que elas tinham conhecimento disso, elas não tiveram como negar, né? Porque nós tínhamos vivido situações que nós mostramos que tinham sido omitidas, mas que depois, quando, infelizmente, nós precisamos comunicar a nossa desistência, que foi muito doloroso isso pra gente, né? A gente viveu um luto praticamente. Né? Ainda estamos nos recuperando, porque também não dá pra você dizer que, né, passou, que não é fácil. Mas quando nós fomos comunicar, né, a nossa desistência, ali da aproximação, porque do jeito que nós estávamos vendo, né, estava tudo sendo meio que jogado, assim. A pessoa que até então se mostrou muito compreensiva, nos ouvindo e até assumiu algumas omissões de informações, ela disse, vocês precisam ler mais, estudar mais, frequentar mais grupos de apoio. E ela disse, e o que a jovem precisa é de uma família. É tipo assim, ela precisa disso, né? Mas a gente precisa entender, é o que ela quer? Seria a gente o perfil escolhido por ela, né? Seria nós também
se nós, como ele falou, o ignorar nossas emoções, nossos sentimentos ali, é como se a gente pudesse ignorar tudo e vamos dizer, não, a gente vai seguir. Então, e seguir pra gente, a gente analisou muitas vezes, por muitos dias, assim, conversando mesmo. E a gente percebeu que não adiantava a gente tentar prosseguir, achando que ia resolver de alguma forma, ou que a aproximação ia resolver no nosso caso, porque nós sabíamos do risco de a gente tentar prosseguir com essa aproximação, né? E aprofundar cada vez mais os laços. E a gente sabia que tinha a possibilidade da gente se machucar muito mais. E até machucar a jovem, que não tinha nada a ver com isso, né? Porque pelo jeito que nós percebemos, assim, parecia que os sentimentos de ninguém importavam, somente que o processo desse certo, sabe? Parecia que era cumprir uma tarefa. Então a gente ficou com medo de que isso fosse mais adiante e que pudesse causar um sofrimento maior para as duas partes, né? Para nós e para a adolescente. O que nós percebemos também, aqui é um ponto que eu dou essa orientação a vocês, que, como dito de início, esses jovens, essas crianças, muitas vezes, na maioria das vezes, vêm de famílias desestruturadas e, às vezes, infelizmente, lhes foram ensinados alguns modos, assim, que são complicados, não são muito aceitos socialmente, mas que, como eu falei, a pessoa que está entrando para a adoção tem de ir com isso em mente, e é importante que os grupos de apoio falem isso, e demais pessoas que lidam com a adoção falem isso, que a gente tem de falar a verdade, não romantize a adoção, eu repito aqui, não romantize, fale a verdade para as pessoas, porque sabendo a verdade, elas não vão se chocar, porque elas já vão sabendo o que vão ter de lidar. E aqui eu vou falar sobre um ponto importante, que é: não leve bens materiais, não leve presentes. Essa é uma pergunta que é feita muitas vezes para especialistas em adoção. Posso levar um presente? No nosso caso, isso ficou muito explícito, porque nós, antes de fazer esse vídeo, nós não nos baseamos apenas na nossa experiência, mas de tantos outros vídeos que vemos sobre esse tema. Nós vemos aqui, não leve presente. Por isso que eu falei, porque a questão material, a maioria desses jovens, dessas crianças, vieram de lares em que teve escassez material. Mas, além disso, houve também alguns, no caso, mendicância, assim, de algumas famílias às vezes estimulavam as crianças e jovens a pedirem, a viverem de mendicância. Então, quando eles estão ali nos abrigos, eles têm essa ideia de que, às vezes, tem essa ideia de que vai aparecer pessoas, pronto, vou pedir coisa para essas pessoas, porque é algo muito comum. Muitas pessoas acham isso, que se aproximar vai ter de dar presente, vai ter de dar coisas. E não é bom que você não dê presente, porque é importante que seja ensinado para eles, e aí também eu acho que foi uma omissão da equipe também, deveria ter trabalhado sobre isso muito tempo. Tem de ser dada a ideia a eles de que o vínculo ali de pai, mãe e filho ou filha é uma questão de sentimento, é uma questão de estar presente, é uma questão de dar suporte, dar apoio. É isso o vínculo familiar, não é dar presente não. Claro que a gente pode dar presente uma hora ou outra, um aniversário, sei lá, uma data festiva ou qualquer outro dia que nós quisermos, mas é importante nesse período de aproximação que você não faça isso, já porque é muito possível, muito provável que essas crianças e adolescentes venham de famílias que tenham se envolvido em mendicância e escassez. E eles criam essa cultura de que eu vou pedir, vou conseguir coisas desses adultos que vêm aqui nos visitar. E aí está envolvido outro ponto também, que os jovens, crianças também, nos abrigos, alguns eles costumam ter acesso sim à internet. E hoje, quando você vai pesquisar sobre adoção, infelizmente, mostra algo que é realidade da adoção. Que a adoção é uma instituição elitista. A adoção se dá preferência, sim, a casais. Quanto maior o poder aquisitivo, maior suas chances de adotar. Acontece isso, sim. As equipes dos tribunais de justiça, das varas responsáveis, não falam isso para não estimular as pessoas, mas já acontece isso, sim. Então, junto dessa questão material que eu falei, que em muitos casos acontece das famílias biológicas das quais os jovens foram desvinculados,
estimularem esse lado do material do pedir, da mendicância, e também quando eles acessam a internet e veem exemplos de outros jovens que foram adotados, às vezes até lá do próprio abrigo, vêm famílias ricas, eles acham que só famílias ricas vão adotá-los. Só como a gente costuma assim falar brincando, eles acham que todo casal que chega lá é Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. Não, calma aí, né? Calma aí. Eu sei que a adoção é uma instituição elitista, como estou falando aqui, que a maioria das pessoas que adotam tem um patamar financeiro bom. Mas a equipe de assistente social e psicólogo precisa trabalhar isso muito bem com os jovens para que eles não fiquem viciados nessa ideia. Não tenham essa ideia errada que só vai aparecer lá famílias assim. Porque no caso dos que têm uma idade já avançada, como foi o nosso caso de perfil que nós queríamos adotar, mas adoção tardia, de adolescente mesmo. Esses, se eles ficarem escolhendo muito, correm o risco de não serem adotados. Cara, não vou ser adotado por esse casal. Aí, às vezes não tem outro disponível lá. Entendeu? Não vou ser adotado por esse casal porque não somos ricos. No nosso caso, nós não somos ricos. Nós não temos carro, nós não temos moto, nós moramos numa casa alugada, que é uma realidade da maioria dos brasileiros. Mas existe isso, infelizmente, nos abrigos, que eu estou falando aqui. Se você está assistindo esse vídeo, é assistente social, psicólogo, que trabalha com isso, foque nisso, trabalhe nisso, porque os jovens acessam a internet e nessa cultura de rede social, em que todas as pessoas costumam achar que a vida vai ser fácil, aquele patamar das pessoas ricas lá, tudo vai ser alcançado de forma fácil, não condiz com a realidade. Então, ajude nisso aos jovens para que eles não tenham esse choque de realidade. Infelizmente, isso acontece muito. Eu sou professora, né? Eu tenho muitos alunos pré-adolescentes e adolescentes e eles romantizam a vida. Né? Então, eles acham que vão ter tudo. E para uma criança, um adolescente, né? Uma criança maior e um adolescente que tem acesso à internet, que está institucionalizado, eles vão romantizar assim, né? Eu acho que eles esperam, então, que o perfil de pais sejam aqueles que Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. ou aqueles que geralmente aparecem na internet, né? Que geralmente as pessoas que são influencers, né? Ou até famílias que têm perfil ali que falam sobre adoção, mas que vêm de uma realidade completamente diferente. Né? Então é algo que tem que ser trabalhado tanto com o filho biológico como o seu futuro filho, né? Então talvez seja um desafio que você também encontre. Né? E lembrando que a gente sabe que adolescente é uma fase complicada, a gente tem noção disso, é o nosso perfil de aluno, nós temos esse perfil de alunos adolescentes, nós convivemos com alguns adolescentes filhos de nossos amigos, e a gente sabe, né, as dificuldades do adolescente e tudo mais, mas isso foi um ponto que nós percebemos também aí na adoção de adolescentes, pelo menos nessa nossa experiência, né? Espero que não seja 100% assim, mas na nossa experiência nós percebemos isso, também uma expectativa muito alta, né? O que não vai acontecer com você depois de ter assistido esse vídeo. E foi essa a nossa missão com esse vídeo, para que você não passe pelo mesmo que nós passamos, que se deu devido à romantização das reuniões das quais participamos e de muitos vídeos na internet, os quais vimos, que nos ensinaram uma visão totalmente errada, romantizada, o que a adoção foi aqui. Se é uma coisa que a adoção não é romântica. Então não veja por esse lado romantizado. Você tem de ver pelo lado da realidade, para que você não passe o que nós passamos, para que você vá de forma muito mais segura e que para você também passe essa segurança para o jovem lá com que você vai se aproximar. Porque às vezes os casais que vão romantizando muito aquilo, às vezes quando o jovem não se identifica muito com o seu perfil, ele vai se sentir até incomodado de te ver assim tão romantizado, com um aspecto assim tão emocional. Então esse é o ponto principal desse vídeo, para que você caia na realidade sobre o que é, continue como nós vamos continuar também, de forma nenhuma isso abalou a nossa vontade. E como eu falei do início, você tem de saber muito bem antes o que você quer, isso serve para todas as áreas da vida, mas principalmente quando você vai tomar decisões que são definitivas para a vida, como é o caso de, o vínculo de pai, mãe e filho é uma coisa eterna. Então, filho é para sempre, né? Não tem ex-filho não, uma vez que se torna filho, vai ser filho, seu filho para sempre, sua filha para sempre.
com todas as dificuldades, assim como qualquer filho biológico pode ter qualquer dificuldade. E em relação a isso, como eu disse, não desista do seu perfil. Se o seu perfil é adolescente, assim como o nosso também, nosso perfil também engloba aí a idade de pré-adolescente, siga, né, mas com essas informações que a gente espera ter te ajudado aí, né, siga firme no seu propósito, não desista. Nós ainda acreditamos muito que pode dar certo, que vai dar certo pra gente. Sim. Né? A gente espera estar compartilhando também experiências positivas depois, para não ficar somente nas negativas, que a gente também quer conseguir nossos objetivos. E se você, por acaso, levar alguma coisa, leve coisas que são simbólicas quando você estiver em aproximação, né? Então, cartas, flores, o mais simbólico possível, principalmente se o seu perfil for adoção tardia. Porque na adoção tardia ele já tem uma noção maior sobre essa questão financeira, né? Para uma criança, digamos assim, uma criança de até 4 anos, ela não é muito ligada nisso. Mas a adoção tardia tem isso. Então, fica aí esse ensinamento para vocês. E assim que nós conseguirmos concluir esse nosso processo, que nós continuamos aí com o coração aberto desde o início, sendo que agora o coração aberto, mas não romantizando dessa vez, estamos seguros, agora nós estamos seguros, não porque ninguém nos ensinou a ficar seguros, mas nós aprendemos, infelizmente, na pele e por conta própria desenvolvemos essa consciência do que estava errado ali e estamos passando para vocês aqui, para que vocês sigam conosco e assim como nós, no futuro vamos colocar um vídeo aqui quando der certo, nós queremos também ver vários vídeos de casais que deram certo no processo de adoção. Agora, por favor, não de forma romantizada, para que também não haja engano de outras pessoas. Por favor, tá bom? Se você gostou desse vídeo, quer adicionar mais alguma coisa? Deixa pra romantizar quando der certo. Pronto. Né? Vai ali bem consciente mesmo, né? Decidir mais assim, consciente. Romantizar quando der certo, mas tipo, na pegada do realismo. Na pegada da realidade, né? Da realidade. Filho é filho em qualquer idade, biológico, adotivo é filho. E é isso, né? A gente tentou trazer um pouco da nossa experiência, do que nós passamos. Se você gostou do vídeo, que eu creio que o vídeo foi muito importante, esse vídeo é muito importante mesmo, dá o like aí, por favor, que ajuda o YouTube, o algoritmo do YouTube, encomendar esse vídeo para outros casais que estão na mesma pegada que nós, todos aqui, na busca do nosso filho, da nossa filha, ou dos nossos filhos ou filhas, e compartilhem diretamente com outros casais ou outras pessoas solo também, que estejam adotando de forma solo, para que eles vejam esse conteúdo e entrem no processo de forma bem segura. Que nós, comigo aqui, Ricardo, Cessa, a gente está passando, nós somos, digamos assim, eu nunca vi um vídeo que passa de forma tão realista, então, por favor, ajude a gente a isso aí, dá um like. E aproveita também e comenta aí qual foi a tua experiência com a adoção. Comenta, se você tem vontade, já pensou, já desistiu. Fala a cidade, né? Fala o perfil, se você quiser também, fala comenta o perfil. aí tua experiência positiva ou negativa pra gente. Se você foi no buscativa mesmo, ou se foi pelo sistema, porque no nosso caso aqui a gente tentou buscativa primeiro. E vamos tentar também se aparecer um perfil. Veja aí suas dúvidas também, pode deixar tudo. Tchau.